quando eu falo de planejamento, para os tributos indiretos, é o dever de casa, é o papel de todo e qualquer empresário, porque esses caras têm um papel relevante na formação de preço. Hoje eu mostrei ali formação de preço, volta no vídeo da nossa live do dia 1º/8, Papo Estrategista sobre a inclusão do ICMS, a exclusão do ICMS na base de cálculo dos créditos de PIS e COFINS, de acordo com a Lei 14.592. Lá no final, eu abri uma planilha de formação de preço de venda, markup, custo de aquisição, formação de preço, formação no preço. Isso tem um papel muito grande na formação do preço de uma mercadoria, principalmente se eu falar de ICMS, pessoal. ICMS é o maior tributo que compõe o preço de venda, tirando o custo da mercadoria. Então, quando eu falo em planejar, será que eu não posso realizar a mesma operação com custo de ICMS menor? Benefícios fiscais concedidos por várias unidades da federação? É viável, por exemplo, eu trocar uma unidade federada para gozar de uma redução tributária? Muitas vezes aqui em Santa Catarina nós temos benefícios que o cara, ao invés de pagar 17%, paga 3%. Estou falando de 14%, pessoal. Muitas vezes isso não é a margem de contribuição daquele produto. Só que a provocação ela vai muito além. Você não pode só pensar com a cabeça tributária. Se é viável do ponto de vista geral, eu trocar uma unidade federada, trocar uma planta, muitas vezes agregar um custo logístico que o Brasil é muito alto. Então, entendeu o tamanho da responsabilidade que nós temos aqui? Por isso que nós ganhamos muito bem. Não é fácil, é difícil pra caramba. Pra caramba, senão as pessoas não ganhavam tão bem. Mas o que eu falo para os meus alunos? É simples, porque eu dou todo o caminho, eu ensino. Falo, ó, faz isso aqui. Na minha empresa eu faço exatamente isso. Agora, tornar o simples fácil vai depender do teu empenho. Agora, vamos pensar ICMS, benefício. Há uma alíquota reduzida lá na relação de benefícios fiscais que todo estado tem. Os estados, se eles têm como parâmetro a legislação federal, Lei Complementar 87 de 96, que rege o ICMS no âmbito federal. Mas cada estado regulamenta as suas especificidades. Então, verificar se não há uma possibilidade de redução tributária de acordo com o benefício do estado, inclusive que eu estou sediado, ou de uma unidade federada. Eu posso levar, de repente, uma operação. Eu tenho uma operação de importação que Santa Catarina e o Espírito Santo são maravilhosos na concessão de benefício. Será que não é viável? É montar, estruturar. Isso aqui você faz junto com o controller. Isso aqui você faz em conjunto com a diretoria. É um trabalho conjunto. Ninguém conhece o negócio melhor que o cliente. Ninguém conhece melhor que ele. Você vai conseguir dar parâmetros e trabalhar com premissas. Mas a solução é construída. O ISS é a mesma coisa. Será que eu não tenho um município com alíquota menor? E você vai analisando, porque tudo isso compõe preço de venda ou preço de prestação de serviço. No caso, por exemplo, do IPI. IPI é o Imposto sobre Produto Industrializado, mas ele não incide apenas em produtos industrializados. Se eu importo, eu pago IPI na revenda. Havia uma discussão no passado, do STJ até durante um período ali de 2014 a 2017, se inclinou que não incidia IPI na revenda de mercadoria industrializada, mas um recurso em sede de repetitivo reverteu. Então, se eu importo, tá lá. Tem as hipóteses que eu sou equiparado à indústria, ainda que eu não industrialize. Então, o IPI eu não tenho como fugir, mas de repente eu não posso ir para um estado que me favoreça as importações, por exemplo, Santa Catarina, Espírito Santo e outros estados do Nordeste, que eu pago zero, e muitas vezes tem um diferimento parcial, uma redução do destaque do ICMS na operação subsequente à importação, e créditos presumidos, que são aqueles créditos outorgados, que é um crédito adicional que a unidade federada te concede para reduzir o custo tributário. A classificação fiscal que eu estou utilizando, e nada daquela bobagem lá do sonho de valsa, esqueçam isso, marketing jurídico. Vamos se concentrar aqui no debate sério, pontual e muito claro, né? Nada de debate acadêmico. Será que a classificação fiscal está adequada daquela mercadoria? Porque o IPI influencia, e o IPI não apenas.
Classificação fiscal ela é parâmetro, que é a NCM conhecida como indicador de tributação de PIS e COFINS. Muitas vezes eu tenho uma possibilidade lá na Lei 10.925 de produtos sujeitos à alíquota zero, ele tem como parâmetro também a NCM. Os estados concedem muitos benefícios baseado na descrição e na NCM da mercadoria. A NCM da mercadoria e descrição é parâmetro para incidência ou não de ICMS na modalidade de substituição tributária. Tudo isso são análises que vão concomitantemente te levando para o planejamento tributário. Quando eu falo de PIS e COFINS, fazer uma revisão da atual estrutura de apuração, identificar se o conceito de insumo está adequado, se todas as hipóteses, inclusive de benefícios de PIS e COFINS, que também há, por NCM, alíquota zero, se eu forneço em situações específicas, REID, e assim sucessivamente, para os meus clientes. São vários fatores. Eu posso, muitas vezes, desmembrar o meu negócio e constituir uma operação, desde que atenda o propósito negocial, em que eu possa gerar créditos de PIS e COFINS, como eu dou exemplo lá para os meus alunos da holding patrimonial, questão de aluguel, a cisão, criação de uma transportadora por grupo. São vários elementos que nos propiciam, quando eu albergo todas essas possibilidades, atualizar e reprocessar as informações, e muitas vezes eu chego num resultado totalmente diferente. Porque, como eu falei, eu ensinei hoje, preço é composto, grande parte, por tributo. E na medida que eu consigo ter uma melhor performance tributária, eu tenho duas escolhas, e são fantásticas, e qualquer diretor gostaria de ter. Reduz o preço e ganho escala, ganho competitividade, não mexo na margem de contribuição. Vamos pensar que dentro da minha margem de contribuição eu quero 15% de lucro. Vamos pensar, 35% de margem de contribuição, 20% pagar o custo fixo, 15% de lucro. Não mexo, repasso para o preço, ao invés de vender por R$100, eu vou vender por 95. Vou ganhar escala, vou vender mais e vou ganhar 15% de uma base maior. Fechou. Estratégia comercial. Vendam. Não, eu já estou competitivo porque meu custo operacional aqui é 15, então eu vou manter o preço porque já está legal, então eu estou vendendo a 98, só que como o meu custo tributário baixou, o que acontece? Eu não vou ganhar 15, eu vou ganhar 17. Aumentei minha margem de contribuição, minha margem de lucro. Fantástico. Ambas são boas. Agora, o que eu não quero, por exemplo, e olha que situação delicada, é estar com o preço já muito apertado, começo a perder flexibilidade e o meu concorrente está vendendo mais barato. Aí complica. Então, quando eu convido você a refletir sobre esse assunto, e eu reforço muito isso com os meus alunos, é você entender, e eu nem falei dos diretos, do imposto de renda, contribuição social, JCP, que está aí para ser extinto talvez, e outras questões que a gente consegue também melhorar, porque no final do dia, pessoal, é mais resultado para a empresa de qualquer forma. Ou vendendo mais e ganhando a mesma coisa, a base é maior, eu vou ganhar mais automaticamente em valor, ou é manter preço e não mexer, porque aí eu ganho mais mesmo na margem direta. E o convite que eu te faço aqui é pensar e aplicar isso nos seus clientes. Fazer o checklist de todas as possibilidades de planejamento, de todas as possibilidades de redução e revisão,